Graça e paz aos irmãos aqui pelo YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da palavra do Pai. Não anulamos a graça de Deus. Não anulamos a graça de Deus. É preciso, abençoados, entender isto aqui, porque muitas vezes, com as nossas ações e reações, nós estamos anulando em nossas vidas a graça de Deus. É claro que nós não podemos anular a sua graça. Nenhum ser humano pode anular a graça de Deus, porque ninguém pode anular o feito do Eterno, ninguém pode anular o feito do Criador. Mas muitas vezes nós anulamos a graça de Deus em nossas vidas, quando nós não nos apropriamos dela. Ou seja, quando você negligencia a graça de Deus, quando você abre mão da graça de Deus, do favor de Deus, da bondade de Deus, quando você despreza, menospreza, faz pouco caso da graça de Deus, você está anulando a graça de Deus na sua vida. Infelizmente, nesta manhã, eu não sei a hora que você vai ouvir aqui na gravação, neste dia, nesta noite, muitas pessoas estão anulando a graça de Deus, porque estão desprezando os feitos de Cristo e querendo estabelecer a sua própria obra meritória, querendo em seus feitos agradar a Deus, quando na verdade só podemos agradar a Deus por meio da sua graça. Quando reconhecemos o seu senhorio e a sua obra perfeita que Ele executou com as nossas vidas. Não anulamos a graça de Deus. Olhe lá, João capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne. Ele não era carne. É necessário entendermos isso. Queridos, Jesus, Ele era o próprio Deus encarnado. Diz no versículo 1, que nós não colocamos aqui, e no princípio era Deus. O verbo estava com Deus, e o verbo, ele era Deus. E o verbo se materializou, o verbo se fez carne, o verbo se encarnou. Não é reencarnação, doutrina espírita, é encarnação. O verbo de Deus se encarnou na pessoa de Jesus de Nazaré. O verbo se fez carne, mas no princípio era Deus. Por isso que Paulo, falando lá aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6 em diante, Paulo vai dizer que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação, ganância, glória meritória, ser igual a Deus, mas anulou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, ou seja, se despindo de toda a sua divindade, deixando o seu trono de glória e se tornando homem, e como homem ele se fez servo, como servo ele foi para a cruz, e pelo que Deus o exaltou, lhe dando o nome que está acima de todo nome. Mas ele subsistia em forma de Deus, porque ele era o próprio Deus. Toda a divindade habitava nele. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. E disse lá João: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de quê? Cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Olha lá, 16, 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por... Quem deu a lei? Moisés. Então, como é que as pessoas estão anulando a graça de Deus? Quando elas estão praticando a lei que foi dada por Moisés. Então, quando um filho de Deus ele guarda o sábado, ele está anulando a graça de Deus na sua vida. Quando um filho de Deus ele diz que vai dar o dízimo na igreja, na casa de Deus, ele está anulando a graça de Deus na sua vida. Quando um filho de Deus ele diz que vai praticar jejum para se santificar, ele está anulando a santificação mediante a graça de Deus.
Quando o Filho de Deus diz que vai buscar o Espírito Santo no monte, ele está anulando a graça de Deus, que diz que o Espírito de Deus habita em nós. Então, Moisés, olha lá, porque a lei foi dada por Moisés. Moisés trouxe a lei para os judeus. A graça e a verdade vieram por quem? Por Jesus Cristo. Então, quem pratica qualquer obra da lei não está em Cristo, está em Moisés. E quando você se encontra em Moisés, você está anulando na sua vida a graça de Deus. Isto é muito sério, irmão. O irmão, a princípio, parece difícil de entender. Não, não é difícil de entender. É só prestar atenção. Vocês sabem por que muitos filhos de Deus não aprendem? Não é porque Deus não abriu a mente. É porque não tem paciência para ouvir. Não é porque Deus não deu o entendimento. Porque Deus está dando. Aqui, ó, Deus dando a graça, a oportunidade de falarmos dessas verdades. O problema, disse Paulo, lá na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 11, ele disse assim: eu tenho muitas coisas para falar para vocês, de difícil compreensão, porque vocês se tornaram tardios para ouvir, negligentes, vocês não gostam de ouvir. E ele diz no versículo 12 do capítulo 5 de Hebreus: pelo tempo determinado, decorrido, já era para vocês serem mestres, estarem ensinando uns aos outros, mas vocês ainda precisam de leitinho. Vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido, porque o alimento sólido está fazendo mal para vocês. E qual era o alimento sólido do contexto? A graça de Deus. Então, na vida de muitos filhos de Deus, eles anulam a graça de Deus, porque ele diz: eu não posso comer carne de porco não, porque está na Bíblia. Eu não posso tomar café não, porque está na Bíblia que eles não podiam tomar café. Eu tenho que dar o dízimo porque está na Bíblia. Eu tenho que fazer jejum, irmão. Jesus fez, está na Bíblia. Ah, legal para você. Mas você tem que entender que Jesus estava no cumprimento da lei. Jesus também foi circuncidado, está na Bíblia. Aí ninguém quer, pula essa página. Aliás, tem gente que até nem sabe, né, o que é circuncisão. Então, abençoados, não é pregar e viver como doutrina a Bíblia. É para examinar e extrair o evangelho que está na mesma. Porque senão você vai anular a graça de Deus. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha lá, Judas capítulo 1, versículo 4. Ah, mas afinal de contas já estava escrito, então ninguém vai mudar isso. Mas que não seja na sua vida isso. Que isso não se aplique a você. Porque se introduziram alguns, não são todos, que já antes estavam escritos, determinados, predestinados, para este mesmo juízo. Homens, não é o diabo, não é o capeta, não é o demônio, não é pombagira, não é preto velho, não é nada disso. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Como? Deus. E negam Deus, convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus como único. Existe quanto Deus? Um. A Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. O que é que Judas está dizendo? Que Deus único, dominador nosso e Senhor Jesus Cristo é a mesma pessoa. Manifestação diferente, mas a mesma pessoa. Porque se não fosse assim, você estaria adorando o Cristo e adorando a Deus. Mas só existe um Deus que é digno de ser adorado. Então a graça de Deus nos revela também que Jesus Cristo se manifestou em carne, mas Ele é o próprio Deus. Porque só existe um único Deus. Mas alguns homens ímpios, eles já estavam escritos para este juízo. Eles iriam converter em dissolução a graça de Deus, desprezar a graça de Deus, anular a graça de Deus, desfazer da graça de Deus, cuspir na graça de Deus, pisar na graça de Deus. Vamos lá, vamos entender, porque já estava escrito isso. E, consequentemente, eles iriam negar a Deus e o Senhor. Olha aí, Hebreus 10, 29.
De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo o Espírito da graça. É uma pergunta: de quanto maior castigo julgais vós, será merecedor? É uma pergunta. Isso é para você fazer uma análise. Qual seria a disciplina que eu iria receber se eu pisar no Espírito da graça? Profanar o sangue da aliança. Haverá uma disciplina? Por certo. De quanto maior castigo será julgado merecedor aquele que pisar no Filho de Deus e tiver por profano, profanar, ultrajar, desprezar o sangue da aliança com que foi o quê? Então a santificação não veio pelo jejum, veio pelo sangue da aliança. Mas eu pensei, irmão, que a santificação era pelo voto, pela campanha, pela consagração minha, pela busca no monte. Não. A santificação foi por meio do sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravar ao Espírito da graça. Tem gente que faz agravo ao Espírito da graça de Deus. Querido, a graça de Deus, ela é o Espírito. A graça de Deus, ela é o Espírito. Tem gente que faz agravo ao Espírito da graça de Deus, despreza os feitos de Deus. Quando Jesus naquela cruz abriu os seus braços e disse: Tetelestai, está consumado, foi estabelecida uma nova e eterna aliança no seu sangue, e essa nova e eterna aliança resgatou os judeus que estavam debaixo de um pacto de condenação e morte, e nós que não somos judeus fomos beneficiados, porque aqueles que estavam separados foram aproximados, a videira, o jambeiro bravo foi enxertado na videira verdadeira. E hoje, diante de Deus, não há mais gentil ou judeu, circuncisão ou incircuncisão, porque todos nós somos família de Deus. Isto quando eu não desprezo a graça de Deus. 2 Coríntios 6:1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais o quê? A graça de Deus em vão. Paulo estava falando ali por quem? Ele disse nós, então não só era ele não disse eu, ele disse nós. Bom, eu não estava lá, então eu não estava cooperando com Paulo. Eu estou cooperando aqui agora, no século 21. Eu estou cooperando sob esta palavra para que você aqui na gravação, não receba a graça de Deus em vão, não despreze a graça de Deus. Mas então quem estava lá com Paulo cooperando? Pedro? Não foi. Foi Tiago, irmão? Também não foi. Então foi João? Não, também não foi. Então foi Mateus, Marcos, Lucas e João? Também não foi. Então quem estava cooperando com Paulo? Porque Pedro, Tiago e João pregavam aos judeus da circuncisão. Quem estava cooperando aqui com Paulo era Barnabé, era Tito, era Timóteo, era Silas. Eles estavam cooperando. Era o casal também que andava com Paulo, construtores de tenda. Me fugiu a memória, quem lembra deles? Priscila e Áquila. E se eu falar alguns nomes aqui, era Trifena e Trifosa. Era Euburco que estava com eles, né? Era Ampífia, Júlia, tinha outros nomes mais engraçados que eu não posso nem falar aqui, né? Então, abençoados, essas pessoas cooperavam com Paulo, ou seja, ajudavam, contribuíam para que a graça de Deus fosse estabelecida nas comunidades. E ele disse, e nós cooperando também com ele, e ele aí é Cristo, porque ele estabeleceu a graça, e os cooperadores estavam ali levando esta graça adiante, anunciando essas verdades. Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. A minha exortação aqui nessa manhã não é para você cortar o cabelo do jeito que eu quero.
A minha exortação na graça não é para você vestir uma roupa diferente. A minha exortação na graça não é para você pintar o cabelo. A minha exortação na graça não é porque a minha esposa colocou um anel de quê? De porcelana, sei lá o quê. A minha exortação na graça não é para você mudar o teu jeito de andar. Não. A minha exortação na graça não é para dizer que você come de garfo ou come de colher e está errado. Você come de mão, de pé, você come o que você quiser. Eu como com boca. A minha exortação na graça não é para te doutrinar do jeito que eu quero, porque aqui tem um padrão, o teu nome tem que estar aqui, eu tenho que fazer isso. Não, a minha exortação na graça é para que você não receba a graça de Deus em vão. Agora, se você recebe, é um problema seu, porque não sou eu que vou prestar conta a Deus por você. Ou das tuas atitudes. Para que não recebais a graça de Deus em vão. Então tem gente que recebe a graça de Deus em vão, despreza. Ele entende o que Cristo fez. É como alguns irmãos no meio do sistema religioso dizem assim para mim: ô irmão, eu creio nessa palavra, mas eu não posso receber. Traduzindo, trocando por miúdos, eu vou ter que desprezar essa graça. E eu dizia, por quê? É porque eu pertenço a uma convenção e a minha convenção não aceita isso. É porque eu estou debaixo... Está debaixo de quê? De uma cobertura pastoral. Mas você não está debaixo da graça? Disse Paulo, Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da... Nós estamos debaixo da graça, não debaixo de uma cobertura pastoral. E debaixo de uma cobertura pastoral, só se for o pastoreio do Espírito Santo. Então a exortação não é para que você se submeta a mim, a exortação é para que você se submeta à graça de Deus. E ele disse para mim, não, mas eu não posso porque eu estou debaixo de uma cobertura pastoral. E se eu disser que dízimo não é dinheiro, meu pastor vai me pegar, né, meu irmão? Vai me expulsar da convenção? Ô, meu irmão, se eu disser que não precisa comer pão para ter comunhão com Deus, porque a nossa comunhão é no Espírito, meu pastor vai me pegar, porque em 30 e 30 dias tem lá o come e bebe na igreja dizendo que é para comunhão. Ô, meu irmão, se eu disser para o meu pastor que o batismo nas águas foi transitório, já passou, era para os judeus, e que nós já temos de fato o batismo do eterno em nós, o meu pastor vai me expulsar da igreja, e aí, eu vou perder meu cargo? Eu vou perder meu plano de carreira? Sou obreiro, depois vou ser evangelista, depois vou ser presbítero, depois vou ser pastor, quem sabe um dia eu posso até chegar até apóstolo, e quem sabe se eu clamar de joelho no monte, eu posso até ser vice-espírito santo. Aí eu falei, agora eu entendi, você anula a graça de Deus por causa dos homens. Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 10, se fosse para servir e agradar os homens, eu não seria servo de Cristo, porque eu não anulo a graça de Deus e exortamos para que você também não receba a graça de Deus em vão. Olha lá, Gálatas 2:21. Se você ler o contexto, Paulo está repreendendo Pedro. É só ler o contexto. Todo o capítulo 2, a começar do versículo 11 em diante, Paulo está repreendendo o apóstolo Pedro. Quem foi o apóstolo Pedro? Aquele que foi chamado por Jesus de Nazaré para pregar para os judeus. E quando Pedro está ali no meio dos gentios, ele começa dissimuladamente sair, tal. Aí Paulo disse, ei, Pedrinho, vem cá, Pedrinho. Que negócio é esse, Pedrinho? Você está anulando a graça de Deus, Pedrinho? Aí Pedrinho, como assim, Paulo? Como assim? Como assim o quê, Pedro? Você estava aqui, no meio dos irmãos que não são judeus. Você estava aqui, Pedro, no meio dos irmãos que não precisam ser batizados nas águas. Você estava aqui, Pedro, no meio dos irmãos que não foram circuncidados. Você estava aqui, Pedro, no meio dos irmãos que não precisam ir para o monte orar. Você estava aqui no meio dos irmãos que não tem que ir na hora sexta, na hora nona, lá no templo clamar, porque os irmãos são livres em graça. Aí de repente você viu Tiago, João e os demais irmãos. Aí você dissimuladamente começou a sair. Que negócio é esse, Pedro? Versículo 14, Paulo chama a atenção de Pedro na presença de todos. Você não está andando em conformidade com a verdade da graça de Deus. Porque se nós formos estabelecer aquilo que Cristo destruiu, constitua a mim mesmo um transgressor. 2,18. Porque se eu procurar levantar aquilo que eu mesmo derrubei, ele estava falando da lei, eu me torno um transgressor. E no versículo 21 ele fecha o raciocínio falando para Pedro. Porque Pedro estava querendo judaizar os gentios. A ponto de o próprio Barnabé e alguns judeus também, dissimuladamente, saírem.
O que é isso, irmão Elcio? Traduza aí por miúdos. Você está ouvindo a palavra da graça. Você na gravação está ouvindo a palavra da graça. Você até crê nesta palavra. Você recebe esta palavra. Mas de repente, chega um irmão lá que gosta de ir para o monte buscar poder. E ele começa a contar suas experiências, que foi no monte, recebeu a mão do pastor, e ele desceu aquele monte rolando, chegou lá embaixo, ele viu a lua, e ele recebeu o santo do gambá. Sabe o que é o santo do gambá, né? Quando ele fica assim, ó. Aí diz que o irmão foi para o monte e disse que viu um anjo. Um anjo tudo escuro, e quando o pastor bateu a lanterna, era um gambá não, tamanduá bandeira, tempo de abraçar o irmão. E aí você começa, eu estou na graça, mas o irmão aqui está... Eu já estou até me arrupiando, o irmão está falando aqui de um movimento. Começa a dissimular. No meio do povo da graça, está na graça. No meio do povo do sistema, que é da terra. No meio do povo da graça, somos predestinados em amor, aleluia, tetelestai, está consumado, eu estou perfeito nele, eu sou templo do Espírito Santo, Deus não habita em monte, Deus não habita em templo feito de mão de homem, glória a Deus, línguas estranhas é engano religioso, e aquela coisa. Mas quando chega no meio do movimento, só falta embolar a língua e maramanaia. Cuidado, irmão, cuidado, senão vai se revelar. Não anula a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se então que Cristo morreu. Debalde morreu em vão. Ele não morreu em vão não, abençoado. Não anule a graça de Deus, nós não anulamos a graça de Deus. Ô irmão Elcio, não tem como você disfarçar não. Eu fui convidado para pregar em um local aí. Dia 8 de maio, tá? 8 de maio, dia das mães, das mulheres, né? Das mães, perdoe. É porque minha mãe já foi para a glória, então eu não estou com mãe mais. Dia das mulheres, da mãe, 8 de maio, dia das mães. Nós estaremos lá em Alagoas. Fui convidado para pregar lá. E eu vou fazer o que agora? O que é que eu vou pregar lá? Meu amado, o irmão que já me convidou sabe o que é que eu vou pregar. Eu vou para lá falar o quê? Falar língua estranha? Falar que Deus está aqui e a presença de Deus vai encher esse templo? Não. Então quem me convida já está sabendo, vai graça, irmão. Não vou para lá disfarçar, não, porque, veja bem, porque... Não, irmão. Que eu prego aqui, eu prego acolá, porque não anulamos a graça de Deus. Onde você for, leve a graça de Deus. Disse o apóstolo Paulo, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, também do grego. Porque no Evangelho se manifesta a justiça de Deus, de fé em fé, mas o justo viverá por fé, não na tua fé, na fé do Evangelho, amém? Olha aí, 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora no tempo de Pedro, agora é lá no tempo de Pedro, não é agora, Pedro estava falando lá, assim agora no tempo de Pedro, como no dia da eternidade, amém. Ou seja, sempre. Crescer na graça e no conhecimento. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, disse Paulo ao seu filho na fé, que ele chamava carinhosamente de filho. E aí as pessoas pegam esses textos para dizer, você é meu filhinho na fé. Não, tem que entender, não é assim não. Tu, pois, meu filho, fortifica-te aonde? Na graça que há em Paulo, na graça que há no irmão Elson. Não, irmão, você não vai se fortificar na graça que há em mim nunca. Porque a graça que há em mim, quem se fortifica sou eu mesmo. Porque é Ele que nos edifica em sua graça. Então você precisa se fortificar na graça que há em Cristo. Mas não é do pastor Paulo, não? Não. Paulo, eu pensei que fosse você. Eu já vi gente dizendo assim, eu saí daquela igreja porque o pastor saiu. Eu me desviei, por quê? Porque a irmã do Cocó de Fogo, que profetizava na minha vida, se desviou também. Aí certa feita eu encontrei uma irmã toda meio desajeitada, e eu sabia que ela não andava desajeitada. Desajeitada que eu estou falando não é mal vestida de qualquer jeito. Desajeitada que eu falo é meia carnal, né? Aí eu falei, irmã, o que foi que houve, minha irmã? Tu não era assim? Hein? Fala aí, profeta, fala aí, vaso, tu não era assim?
Ela disse, eu me decepcionei. Eu falei, com o quê? A missionária fulano de tal caiu. Eu falei, caiu? Foi. Foi até o cabelo cortou. Foi? Que era cabelo consagrado, arrastando no pé. Então ela cortou o cabelo, ela caiu. Foi. Não tá sabendo não, irmão? Aí veio a fofoca santa, fofoca gospel, né? Tá sabendo, irmão? Trocou até de marido. Eu falei, sério? Foi. E deu até um carro novinho. Eu falei, sério? Eu falei, por isso tu se desviou. Por isso eu perdi a graça. Eu falei, nunca teve. Por quê? Porque quer confiar no homem, não enquanto esse homem estiver aí, aleluia, Não, irmão, é a graça de Deus em Cristo. Aí, 2 Coríntios 12, 9. Então ele disse, depois que Paulo orou e disse, tira de mim esse espinho, então ele disse, a minha graça porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Disse Jesus a Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. Ô Senhor, mas não tem como nem o Senhor tirar esse espinho, não? Não. Ô Senhor, mas eu estou pedindo, eu tenho intimidade contigo, Não vou tirar o espinho, não. A minha graça te basta. Não é melhor a gente se submeter à graça de Deus do que ficar querendo colocar Deus na parede? Não, porque eu quero, porque Deus tem que me dar, porque agora eu sou crente, porque... É como o pessoal que chegou para mim e disse assim, olha, eu estou na graça, e cadê esse descanso que eu não encontro? Eu falei, por que você não encontrou o descanso ainda? Porque eu tenho pedido isso a Deus, Deus não me deu. Eu falei, então você não está na graça. Porque a graça não é você ter que pedir, Deus tem que te dar. É você descansar quando também Ele diz, não. Então Ele disse, a minha graça te basta. Porque o poder, e é o meu, estou falando de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Aí disse Paulo, vou ficar bicudo com Deus, não quero conta com Deus, porque Deus disse, a minha graça te basta. Resumindo, eu não vou lhe dar o que você quer, ou vou dar o que eu quero quando eu quiser lhe dar. De boa vontade, pois, mas me alegrarei nas minhas fraquezas, ou nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu estou acostumado com outra versão, estranha essa agora. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então Paulo entendeu, sobre a minha vida vai repousar o poder de Deus. Viu, abençoado, que poder de Deus na sua vida não é sinônimo de você peitar tudo? É justamente o oposto. É você estar fraquinho, irmão. É você não poder fazer, a graça faz. É você não poder entender, a graça te mostra. É você não poder ir, a graça te leva. Isso é o poder de Deus. Entendeu? Não é pelo contrário, é você se esvaziar de si mesmo para que você seja cheio da graça de Deus. Tito 2:11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, a graça ensina a renunciar. Não é a lei, não é a igreja que ensina. É a graça de Deus que ensina, não é o jejum que ensina. É a graça de Deus. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Tem mais? Tem. 1 Pedro 5:10. E o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo o quê? Vos aperfeiçoe. Eu gosto da expressão aperfeiçoará. Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Viu que tudo isso aqui é a graça de Deus? Tudo é a graça de Deus. Não é tempo de religião, não é carteira assinada do pastor presidente, não é experiências nos montes. É a graça de Deus que te aperfeiçoa, que te confirma, que te fortalece e que te estabelece. Você se fundamenta. 5:12. Por Silvano. Tudo indica que Silvano aqui era o mesmo Silas, porque o nome variava de localidade. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando, assim como Paulo exortou lá, aí Pedro agora estava exortando os seus ouvintes,
e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. 1 Timóteo 2:20, ou 6:20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Ou seja, guarde a graça, tendo horror aos clamores vãos e profanos, mensagens distorcidas, e às oposições da falsamente chamada ciência, que diz que Deus não existe, que Deus é um conto, as oposições da falsamente, que todo mundo agora, tem crente em graça que agora que virou ateísta. Eu sou ateu agora, por quê? Porque eu sou ateu porque me convença que Deus existe. Eu fico babando quando um abençoado me pergunta isso. Eu sou ateu, Elcio, por quê? Me convença que Deus existe. Aí eu digo, eu não sou ateu. Aí ele diz, por quê? Eu digo, me convença que Deus não existe. Eu não consigo ser ateu porque eu não consigo acreditar que Deus não existe. Então as pessoas querem que você convença, falsamente chamada ciência, irmão. E aqui nós encerramos. 1 Timóteo 6:21. A qual professando-a, alguns se desviaram de quê? Da fé, da graça. A graça seja contigo. Amém. Amém, abençoados. Graça e paz.